os homens são iguais? Será que é isso mesmo? Todos os homens são iguais? Há quem diga que sim, né? Há quem diga que não. E aí, vamos descobrir até o final dessa live se verdadeiramente são iguais ou não? Bom, para quem não me conhece, eu sou Danúbia Divina. Mais uma segunda-feira, viemos falar aqui sobre autoconhecimento mais uma vez, com o tema Porque Todos os Homens São Iguais. Como sempre, né, eu preparei aí para nós uma aulinha, tenho aqui minhas anotações, então quando eu olhar de vez em quando pro meu caderninho, é porque eu separei alguns tópicos bem interessantes aí pra gente falar nessa live de hoje. Para quem tá vindo pela primeira vez, toda segunda-feira, às 19h30, horário local, às 20h30, horário de Brasília. Eu tô aqui, sempre trazendo um tema diferente, né? Com o objetivo aí de autoconhecimento, né? O objetivo inicial como missão de vida, eu gosto sempre de falar, pra gente tentar aí minimizar um pouco mais a dor do mundo. Muitas vezes as pessoas sofrem porque não se conhecem. A própria palavra de Deus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a gente fala de libertar é se conhecer. De acordo com que a gente vai se conhecendo, automaticamente a gente vai se livrando aí dessas amarras, né? Dessas crenças, dessas limitações, e a gente consegue dar um passo adiante aí para fazer uma vida diferente. Se você puder ir colocando aqui embaixo de qual cidade que você está participando e o seu nome, eu te agradeço muito, assim a gente vai interagindo. E antes de iniciar a live, coloca pra mim aí se você realmente acredita, se isso pra você é ou não uma afirmação. Os homens são iguais? Só muda de endereço? Gente, o que eu escuto dessa frase é incrível, né? Quando a gente fala, os homens são todos iguais, aí o pessoal até complementa, só muda de endereço. Será que é isso mesmo? Bom, eu gosto muito de, antes de iniciar a live, falar só um pouquinho sobre a minha forma de trabalho, né? Eu trabalho com uma abordagem, uma filosofia de psicologia da alma. Não é a psicologia normal, nem convencional. Eu falo que é a psicologia da alma porque a gente tenta integrar, né? Tanto nos meus atendimentos, quanto nessas ferramentas que eu venho trazendo gratuitamente para vocês através da live, a psicologia da alma integra o eu físico, o eu mental e o eu espiritual. E quando eu falo nessa integração, eu gosto de deixar bem claro, se você é uma pessoa que não acredita em energia, que não acredita na espiritualidade, aqui não é um lugar para você, né? Eu até fiquei muito feliz, eu fiz uma enquete no Instagram de ontem para hoje e 76% das pessoas que me acompanham são pessoas mais espiritualizadas. E isso me enche o peito de amor e eu fico muito feliz saber que vocês que estão aí do outro lado me acompanhando também buscam essa evolução espiritual. Quando a gente fala em evolução espiritual, a gente tem que entender que então a gente tem que fazer essa integração. Saber que eu estou vivendo numa condição humana com vários desafios, né? Mas que o meu objetivo final ele é espiritual, é utilizar as relações humanas para transcender, tá? Então a filosofia que eu venho trazer aqui não é a psicologia convencional, apesar da gente utilizar técnicas de psicologia positiva, tá? É a psicologia da alma, tá? Então eu utilizo aqui sempre técnicas do Ho'oponopono, muito grata a Regina Tavares, que é alguém que eu super admiro, técnicas e ferramentas de coaching que eu trago aí, o Zé Roberto Marques, né, o meu mentor. Eu trago técnicas da psicologia positiva com a Flora, né, concorrente do IBC, SBC, né? Eu trago também várias técnicas de Bert Hellinger, né, na formação de constelação familiar. E também sou muito grata a Freud, que através da psicanálise a gente vem entendendo um pouquinho sobre a abordagem do consciente e inconsciente. Por que eu gosto de citar essas pessoas? Porque quando eu trago a força dessas pessoas
que foram meus mentores, para todo o conhecimento que eu tenho, eu consigo trazer através dos meus estudos e percepções, lives, para trazer um esclarecimento maior para a vida de vocês, beleza? Bom, gente, então eu falei um pouquinho de qual que é a filosofia que eu venho trabalhar aqui e espero que isso faça sentido na vida de vocês, beleza? Bom, vamos lá. Os homens, será que todos os homens são iguais? E aí aqui a gente chama para uma certa reflexão. Os dedos das mãos são iguais? Os irmãos, filhos do mesma mãe e do mesmo pai, são iguais? Os gêmeos são iguais? As mulheres são iguais? Os homens são iguais? As crianças são iguais? E aí a gente começa a parar para pensar e refletir. E aí a gente começa a parar para pensar também qual a mensagem consciente, qual a mensagem inconsciente. Quais são as relações que eu atraio para minha vida? Quais são os tipos de relacionamento que eu venho experienciando? Né? Quais foram os homens que eu tive? Quais foram as relações que eu tive? De que forma essas relações refletiram na minha vida para que eu tenha esse pensamento? Os homens são iguais? E aí eu trago informações realmente que vêm do consciente e que muitas vezes vêm da ancestralidade. Tem muitas mulheres que começam a repetir a história da mãe. Tem muitos homens que repetem a história do pai. É ou não é verdade? Vão me dizendo aí, gente, se sim ou se não. Ó, que legal, gente, aqui, ó, boa noite, pessoal de Cuiabá, Marcineide do Paraná, Viviane de Cuiabá, tem gente de São Paulo, quem mais? Da onde mais a gente tá vendo gente aqui? Que legal! A gente tá aqui direto no canal do YouTube, estamos aqui também diretamente através do Instagram, que legal, sejam bem-vindas, viu? Bom, então quando a gente fala de todos os homens são iguais, a gente está generalizando, né? É importante a gente pensar o porquê que eu penso dessa forma. O que me leva a generalizar as pessoas e generalizar as relações? E é isso que eu quero trazer para vocês nessa live. Lembrando que o objetivo meu com essas lives de trazer esse conhecimento para vocês é para um despertar de uma melhor versão. Quando a gente fala sobre contribuição para o mundo, para que o mundo esteja disperso, para que vocês tenham um conhecimento maior de si, para que consiga ter uma vida mais fluida e feliz. É o despertar da melhor versão. Esse é o meu objetivo aqui com essas lives, com esse material que eu venho trazendo para vocês, tá? Então, quando eu digo consciente, inconsciente, relações que eu venho experienciando, pessoas que eu venho atraindo, faz sentido para vocês a energia? Qual energia que eu tenho emanado para as minhas relações para que eu possa atrair homens com comportamentos iguais? E aí a gente faz um link nas mulheres que se relacionam com alguns homens e que elas são agredidas. E aí que ela finaliza uma relação, vai para outra relação e acontece da mesma forma. Outras situações é traição. Tá numa relação, é traída. Termina. Vai para uma outra relação, acontece a mesma coisa. Termina. Outras situações é abandono. Tá numa relação, é abandonada. Arruma outro relacionamento, é abandonado também. Então, quando eu trouxe essa frase, todos os homens são iguais, eu quis dizer que, será que todas as relações são iguais? Será que toda a energia que eu tenho emanado para as minhas relações são iguais? E aí eu venho trazer um pouquinho do conhecimento da constelação familiar e dizer que toda relação, e quando eu digo relação, eu digo relacionamento amoroso, que pode ser homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem. Ela precisa de duas polaridades. E essas duas polaridades são masculino e feminino,
yin e yang, dependendo, né, do tipo de estudo que a gente faz, que se aprofunda. Mas o que eu venho dizer para vocês é, independente, existem relações onde as mulheres têm uma postura mais masculinizadas e os homens têm posturas mais femininas. E como que eu diferencio, Danúbia, essas duas polaridades? Normalmente os homens são mais racionais e lógicos e as mulheres emocionais e sensitivas. Mas será que toda relação é assim? Todos os homens são racionais e lógicos? Não. Mas será que todas as relações as mulheres são sensitivas e intuitivas? Não. O que acontece sempre é atrai-se um racional e lógico para um emocional e sensitivo. Para quê? Para que haja o equilíbrio, tá? Então, quando a gente começa a falar sobre esse tipo de relacionamento, é importante a gente parar para pensar sobre quais são os padrões que eu tenho sobre relacionamento. Quais foram as crenças de relacionamentos que eu aprendi? O relacionamento que eu tenho hoje, ou que eu tive, ou que eu estava repetindo a relação de quem? Muitas vezes as pessoas que entram numa roda de samsara em modelos de repetição, tá? De relacionamento é porque ele está fazendo o quê? Caminhando atrás dos seus ancestrais, que pode ser a mamãe e o papai, a vovó e o vovô, a bisa e o biso. Para honrar e respeitar a minha história familiar, eu preciso fazer o quê? Repetir. E aí nessa live eu te convido a pegar um caderninho e anotar. Eu estou repetindo a história de quem? Tá? Porque por mais que a gente tenta colocar e generalizar o comportamento do homem ou colocar e generalizar o comportamento das mulheres, eu só atraio para minha vida relações para transcender a minha alma. E enquanto eu não consigo esgotar as energias dentro daquela relação e aprender o que aquela relação tem para me ensinar, eu vou continuar repetindo. Eu pego muitos casais, né, que estão aí em crises, estão quase terminando naquela situação e eles falam assim, não, eu não aguento mais, tá mais fácil começar um relacionamento novo. Realmente é mais fácil. Porém, contudo, entretanto, finalizando essa relação sem esgotar todas essas energias e aprender o que aquela situação tem para te ensinar, os homens vão ser iguais mesmo. Por quê? Porque você precisa aprender com aquela situação para conseguir dar um passo adiante, subir um degrau na evolução quando se fala em relacionamento. Então, o que eu quero trazer para você diante dessa situação? Não é que a gente tem que aceitar as coisas como são, mas a gente precisa aprender com tudo aquilo que vem para nós. Aí, como diz José Roberto Marques, tudo que vier seja bem-vindo, o que for bom deixe que fique, o que for ruim deixe que vá. Só que as coisas só podem ir quando a gente esgota. Quando a gente não esgota todas as forças e todas as energias diante daquela situação, o que acontece? Eu desisto no meio do caminho. Aí ali na frente, no meu caminho, vai acontecer o quê? Vir outra situação onde eu preciso olhar e encarar de frente e ter os aprendizados necessários. A gente vê que hoje em dia é muito fácil as pessoas terminarem, é muito fácil tratar as pessoas como descartáveis, não é verdade? Por quê? Porque a gente não aprendeu a esgotar as relações. A gente aprendeu que deixar de lado é mais fácil. Só que daí quando a gente começa a perceber que as falhas estão da nossa maneira de pensar, porque a gente não se conhece, a gente não sabe o que é importante para nós, porque a gente está repetindo inconscientemente a história do papai e da mamãe, a gente traz uma nova realidade para nossa vida. Então eu te convido nessa live de hoje a olhar quais são os padrões familiares das minhas raízes. E
quando eu falo em padrões familiares, eu digo tanto para família da mamãe quanto da família do papai. Na minha família, né? Os homens são mais fortes, as mulheres são mais fortes. Eu tenho repetido o padrão dos homens ou eu tenho repetido o padrão das mulheres? Eu tenho olhado e dando o devido valor para a energia feminina e dando e olhando e dando o devido valor para a energia masculina, para que haja então aí essa conexão de unidade? Então todos temos a energia feminina, energia masculina. Uns têm uma energia feminina maior, outros têm uma energia masculina maior. E para equilibrar, normalmente a gente atrai pessoas que têm uma energia que complementa a nossa, para que a gente possa ter então equilíbrio. Então, a gente começou falando sobre todos os homens são iguais. Será que podemos dizer que todos os homens são iguais? Nesse caso, a nossa conclusão é que não, né? Que os homens não são iguais, que as mulheres não são iguais. Agora, o que tem acontecido repetidamente na minha vida e na minha história é o meu padrão mental, da minha mente coletiva. Quando eu digo coletiva, eu venho dentro de um sistema familiar que tem os seus valores, mas também tem as suas crenças. E dentro dessas crenças está imbuído tipos de relacionamento ideal ou não ideal. E aqui eu te convido a deixar as crenças de lado, sentir o que vibra verdadeiramente no teu coração, né? Para que você consiga deixar fluir e seguir adiante nas suas relações. Não mais generalizando. Um outro ponto importante que eu quero tocar aqui é como foi o fim das relações que eu tive? Foram iguais? Foram diferentes? Repetindo o padrão de quem? Nós, para honrar e respeitar o nosso sistema familiar, inconscientemente a gente atrai situações muito parecidas com o da mamãe, com o do papai, para que isso aconteça. Então, para olhar com carinho para a tua família, para a tua vida, para a tua história. As maiores curas que existem nas nossas vidas é olhando realmente, verdadeiramente para as nossas raízes. E a partir do momento que a gente toma esse tipo de consciência, a gente começa a perceber que as pessoas não são iguais, que a gente não pode generalizar as relações, que as pessoas não são descartáveis e que um relacionamento, quando chega ao fim, porque isso acontece, gente, normal. Eu não tô dizendo que isso não pode acontecer. O que eu tô dizendo é, se você verdadeiramente está em busca de transcender, de ser um ser humano melhor, né? E não sofrer com determinadas situações, o intuito é olhar para as pessoas como filhos de Deus, assim como você, né? Deus é o Criador, o outro é uma criatura. E que para que haja um rompimento de uma relação é necessário que se esgote todas aquelas energias. E quando a gente fala em esgotar energia, é poder olhar para o outro e dizer, eu aprendi tudo que eu precisava aprender contigo e eu saio dessa relação grata. E aí você segue para um outro tipo de relacionamento. Assim você finaliza um ciclo e não rompe. Por que eu vejo muitas pessoas generalizando? Porque quando algo não tá bom, não está do jeito que eu quero, meu ego vem na frente e eu venho e rompo uma relação. Quando eu faço isso, eu estou suscetível a entrar em uma outra relação com padrões iguais. Então a gente começa a generalizar, dizendo que todo homem é igual, toda mulher é igual, tudo. E a gente entra numa consciência coletiva que nos leva, né, através do ego, cada vez mais pro buraco. Por quê? Porque traz vazio existencial. Então, na live de hoje, o meu convite é para que você possa olhar para a tua vida, olhar para a tua história,
olhar para as tuas raízes, né? Identificar aí numa cadernetinha quais são os padrões familiares, de que forma as mulheres enxergam os homens, de que forma os homens enxergam as mulheres, identificar quais são os padrões de repetição e fazer esse corte dessa roda de samsara. Porque dessa forma você vai conseguir esgotar ou transcender energia. Toda relação que ela começa a ser olhada diferente, né? Eu falo assim, muitas pessoas chegam e falam assim: ah, mas você tá falando isso porque teu marido te ajuda, porque você tem uma pessoa que é parceira, né? É diferente. Ai, gente, deu uma mensagem aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Uma mensagem de que tá acabando. Pera aí, mais um minutinho. Já pensou? Antes de finalizar, apaga tudo? Acho que agora deu certo. Então, voltando. Desculpem. Então, quando alguém fala, né, sobre... Ah, até perdi a linha de raciocínio. Mas eu tava falando de padrão e de repetição, né? Então, quando a gente começa a entrar nesse padrão de repetição, que a gente deixa o nosso ego falar mais alto, dificilmente a gente consegue tirar o melhor que aquela pessoa pode nos dar. Olhando para ela da forma com que ela verdadeiramente é, querendo entender e trazendo os aprendizados que a relação pode nos proporcionar. Ninguém aparece na nossa vida por acaso. Todo mundo que aparece, ela vem como uma bênção ou como uma lição. E a gente precisa ter autoconhecimento e sabedoria para discernir se aquilo está servindo para nos agregar ou simplesmente para concluir um ciclo no sentido energético e vibracional. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês na live de hoje, né? Pedindo aí com todo amor, com todo carinho, para que vocês não generalizem as relações. Se vocês gostaram dessa live, deixa o seu like, curte aí, né? Se inscreve no canal. Se você quer participar das próximas lives que acontece toda segunda-feira, ativa aí para que você seja sinalizado, né? Tem 3 pontinhos assim em cima da foto, ativar notificação, né? Sendo assim, todas as vezes que eu colocar um vídeo novo ou vier fazer uma live nova, você automaticamente vai ser notificado e vai poder participar conosco, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essas informações tenham feito sentido e principalmente a mensagem final é: não generalize, olhe com carinho. Verifique se as pessoas que você está atraindo na tua vida não vêm somente para te trazer um determinado aprendizado, ou ele não vem para que você possa quebrar padrões de repetição da tua família. Danúbia, estão me perguntando aqui, Danúbia, mas e se eu estiver repetindo um padrão, eu preciso finalizar? Não necessariamente. Porque quando você consegue olhar para isso com carinho, pode ser que essa relação, ao invés de esgotar, ela dê um passo adiante, ela sobe um degrau quando se fala em transcender a relação e vocês podem estar vivenciando e experienciando um novo ciclo. Eu falo porque eu tenho 14 anos de casada, já passei aí por umas 2, 3 crises dificílimas, a ponto de ter tido até rompimento, um morando numa casa, outro morando na outra. E nós tivemos esse cuidado de olhar um por outro, olhar para as repetições familiares, respirar fundo e seguir adiante. E hoje a gente está vivendo um outro ciclo, uma nova realidade dentro da nossa relação, que eu super recomendo, né? Principalmente para as famílias que têm filhos, né? Que eu acho que é muito interessante, assim, até para os filhos verificarem e conseguirem sentir toda essa energia de uma relação que dá um passo adiante. É fluido, é leve, é gostoso e vale muito a pena. Bom, pessoal, gratidão por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguém que vocês conhecem e se identifica com o tema da live de hoje, compartilha com essa pessoa. Vamos levar aí uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, reflexão e principalmente transcendência para a vida das pessoas que a gente conhece.
Um super beijo. Se você verdadeiramente gostou, deixa o seu likezinho, que isso me ajuda bastante. E não deixa de deixar seus comentários. Os seus comentários, sugestão de horário, sugestão de tema, para mim vai ser muito importante, porque eu posso estar trazendo aqui sempre muitos conteúdos de acordo com o teu interesse.